Nunca irá entender a vida de um povo. De alma e cor brasileiras, suas conquistas ribeiras, seu ritmo. Contará nossa história por não saber ou por não fazer jus. Não curtirá nossas festas do Cuju. Olá pessoal, do primeiro webinário de Educação Ambiental da Escola Cordeiro Pontes. Eu sou o professor Luiz Fernando e nós vamos falar aqui um pouco sobre educação e licenciamento ambiental. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse evento e agradecer especialmente a professora de vocês, a professora Albaneide, que fez esse convite. A professora Albaneide e eu que estudamos juntos na nossa graduação de Biologia. Mas aproveitando já o gancho, deixa eu me apresentar direitinho para vocês. Sou o professor Luiz Fernando, sou biólogo formado pela Universidade Federal do Pará, onde também fiz meu mestrado com ecoetologia, que é o ramo da ciência, da ecologia, que estuda o comportamento dos animais. Trabalhei no período de 2009 a 2017 com licenciamento ambiental nos mais diversos biomas brasileiros, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, para a construção de grandes empreendimentos como fábricas, usinas hidrelétricas de médio a grande porte, pavimentação de estradas federais, recuperação de malhas ferroviárias, entre outros. Atualmente moro em Rondônia, onde sou servidor estadual e trabalho como professor de biologia numa escola de ensino integral. E aqui eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês com licenciamento ambiental e com educação ambiental, que é algo que é totalmente envolvido. Então vamos nessa. Então, o que vocês acham que vem a ser educação ambiental? Bem, eu não pretendo aqui trabalhar com vocês um conceito definido de educação ambiental, porque é uma ideia muito mais ampla que não cabe num simples conceito. Educação ambiental é uma mudança da forma de pensar, é uma mudança da forma de agir, mudança em paradigmas, é uma revolução no comportamento e no seu modo de viver. E é muito importante falar disso com vocês. Isso é extremamente importante. Inclusive, eu fico sempre muito honrado em participar desse tipo de evento. Apesar de estar com uma semana bem atarefada, eu jamais poderia recusar um convite de participar de um evento onde é conversado educação ambiental com jovens, com crianças como vocês, porque vocês são a nossa esperança. A mudança dessa forma de pensar, nessa forma de agir, ela precisa ser de forma urgente. E vocês são o futuro, vocês são a esperança dessa mudança cultural, dessa mudança de forma de vida, dessa mudança na forma de consumo, na forma estrutural que a gente convive em sociedade. Eu só quero que vocês abram a cabeça de vocês para entender que o homem ele tem que agir de uma maneira diferente para continuar vivendo bem no planeta Terra,
Bem, a gente sabe que todos nós, para termos uma vida, para vivermos a nossa vida, nós necessitamos de recursos, né? Recursos, muitos recursos, tudo é recurso, tudo que você utiliza é recurso, alimentação, medicamento, transporte, são recursos, né? Mas quando a gente fala de recursos naturais, a gente está se referindo a esses recursos que existem na natureza, como disponibilidade de água potável, como o ar que você respira, a chuva, a terra que é plantada. Então, esses recursos naturais eles têm que ser preservados. As espécies que vivem na natureza, elas precisam ser preservadas, elas precisam ser conservadas, porque tudo, pessoal, é uma grande engrenagem, tá? A gente vive assim num sistema de engrenagens onde cada um tem sua função, cada espécie tem a sua função, e é de total importância que ela exista para que mantenha-se um equilíbrio ecológico. E educação ambiental é você entender tudo isso. São desde pequenas atitudes que você toma no seu dia a dia a grandes coisas que são feitas cotidianamente, né? Mas não pensa que a educação ambiental é só aquelas medidas que são tomadas pelo governo que podem preservar espécies, preservar o ambiente. Isso daí é fruto de uma ação de educação ambiental. Porém, quando você carrega seu lixo com você em vez de jogá-lo na rua, isso também é educação ambiental. É disso que eu estou falando, é dessa consciência que a pessoa adquire. Quando você não passa muito tempo no chuveiro para economizar água, quando você não deixa as luzes da casa ligadas à toa, além da economia, né, tem a questão de preservação do recurso, de uso racional do recurso. Então, essa é a primeira palavra que eu quero que vocês tenham ideia, o uso racional dos recursos, porque os recursos eles são limitados, pessoal. Infelizmente, na nossa sociedade, a maioria das pessoas não tem essa consciência. Essas ações simples que são tomadas no dia a dia, como evitar o desperdício de água, como separar o lixo, fazer a coleta seletiva do lixo, cobrar dos políticos, cobrar de gestores medidas eficientes, né? Então, são essas pequenas atitudes que, se cada um tomar, a gente pode sim ter um futuro sustentável. O que significa sustentabilidade? Acredito que vocês já ouviram falar dessa palavra. A sustentabilidade, ela é o uso racional dos recursos que são oferecidos, né? É o uso de maneira que você não consuma além do que é produzido, porque isso vai levar à escassez, né? É um consumo racional, é um consumo que pensa na reposição, né? No tempo de reposição daquele recurso. Então, sustentabilidade é uma ótima palavra para vocês aprenderem no vocabulário e nas suas ações. Pessoal, educação ambiental não é só uma questão de ser amiguinho da natureza. Além disso, é realmente você ter responsabilidade com a sobrevivência das pessoas, com o bem-estar das pessoas e pensar em futuro. Porque o uso desenfreado de recursos sem ser de uma forma planejada, sem ser de uma forma sustentável, pode ocasionar grandes problemas no futuro. Então, populações do passado que não pensaram nas consequências da utilização de recursos naturais, hoje nós sofremos as consequências disso, né? Como aumento de temperaturas climáticas, como degelo das calotas polares, extinção de espécies. Porém, nós ainda podemos reverter muitas situações e utilizar os recursos de maneira a pensar nas gerações futuras. Então, pense nisso, tá? Pense nisso. Vamos pensar mais no coletivo e menos no individual. Vamos ser conscientes. Você com certeza está ouvindo falar sobre as queimadas que vem acontecendo ao longo dos anos na Amazônia e no Pantanal, que tem se intensificado nos últimos anos. Pessoal, isso tem uma consequência devastadora para a nossa sociedade. Tem uma consequência devastadora para as condições ambientais que a gente se encontra. Tá calor, não tá? Esse calor não é à toa. A gente bate cada vez mais recordes de aumento de temperatura. A natureza, ela tem toda uma dinâmica de funcionamento, né? E quando você desmata árvores aqui na região amazônica, por ser uma floresta pluvial, o que significa isso? Uma floresta com muita umidade, que transpira muito, né? Os vegetais transpiram. E essa transpiração dos vegetais
faz com que ocorra um fenômeno chamado de rios voadores, né? Essa transpiração dos vegetais formam rios suspensos, e esses rios eles levam a chuva para vários setores do Brasil, né? Setores bem longe da floresta. A floresta influencia na chuva desses lugares. Quando você desmata, quando você derruba árvores, você vai diminuir então esse fluxo dos rios voadores, causando estiagem, a falta do recurso hídrico em alguns lugares, como já vem acontecendo em alguns estados do sul, sudeste, né? Você já deve ter ouvido falar da crise da água em São Paulo, da crise da água em Santa Catarina, justamente devido a esse desmatamento sem controle que está tendo. E nós, como cidadãos, temos o dever de cobrar de nossos gestores políticas sérias no combate ao desmatamento ambiental, no combate ao uso irracional dos recursos. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo. Por isso que eu falo que faltou educação ambiental para grande parte da população, coisa que vocês estão tendo agora a oportunidade de ver, de entender. Então vocês vão fazer essa diferença que a sociedade precisa. Porque, pessoal, a degradação do ambiente reflete a degradação de uma sociedade. Pessoal, eu acredito que vocês devem ter percebido a importância da educação ambiental na nossa sociedade. A educação ambiental ela é revolucionária, ela é essencial para o nosso futuro, para o futuro da humanidade. Então, o nosso futuro conta com vocês. E o legal é que você já pode começar as suas atividades de proteção, de preservação do ambiente hoje mesmo, na sua casa, na sua rua, na sua escola. Então, eu vou passar para vocês aqui umas regras básicas de conservação e preservação do meio ambiente. 1. Poupar energia. Além de ajudar o meio ambiente, você vai estar ajudando na economia da sua família. Os seus pais vão adorar. 2. Economizar água. A água é um recurso muito importante. Apesar do nosso planeta ter basicamente de 70% da sua superfície de água, apenas 0,009 dessa superfície é composta de água potável. Ou seja, é um recurso que não é tão abundante, porém é essencial para a nossa vida. Então, vamos aproveitar bem esse recurso, vamos usar ele de maneira consciente. 3. Reduzir o volume de lixo. A questão do lixo no nosso planeta é um assunto muito grave e sério. Nós temos uma sociedade de consumo muito grande, onde produz grandes quantidades de lixos diariamente. E esse lixo ele vai parar aonde? Claro que vai parar no ambiente, né? Não vai sumir por mágica. É muito comum no país o lixo não ter um destino adequado. Ele vai parar nos nossos recursos hídricos, nas nossas matas, nos nossos mares, nos nossos rios. Então, a redução do lixo é sim um grande exemplo de educação ambiental. E uma coisa que eu considero muito importante, multiplicar o seu conhecimento de educação ambiental. Bem, agora você já foi apresentado ao mundo da educação ambiental. Compartilhe essa ideia na sua casa, com seus amigos que não tiveram essa mesma oportunidade. Fale para eles sobre a importância da preservação das espécies, da fauna, da flora, como isso ajuda no equilíbrio ecológico, como isso evita tragédias, como isso nos dá esperança de um futuro melhor. Bem, pessoal, então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento e até mais. Sou bióloga de formação pela Universidade Federal do Pará e tenho mestrado na área de biotecnologia pela Universidade de Coimbra. Atualmente, eu moro em São Tomé e Príncipe, em África, e trabalho para uma ONG portuguesa chamada Oikos, Cooperação e Desenvolvimento. Eu estou a trabalhar num projeto chamado Ecofax 6, que faz parte de um programa internacional e que abrange vários países, principalmente da costa da África. O nosso grande objetivo é a proteção de áreas
áreas naturais, né? O que nós chamamos de parques naturais. E aqui em São Tomé, o objetivo do programa é a proteção de 2 parques. São Tomé e Príncipe são 2 ilhas, na verdade um arquipélago, mas tem 2 ilhas principais, que é São Tomé e Príncipe. E cada uma destas ilhas tem um parque natural. Em São Tomé se chama Parque Natural Obo e no Príncipe chama Parque Natural do Príncipe. A palavra Obo quer dizer floresta no dialeto local. E o nosso grande objetivo, por parte da Oikos, é trabalhar junto às comunidades tradicionais, no caso aqui as comunidades agrícolas e as comunidades pesqueiras, que moram próximas ao parque ou que acabam servindo de corredor para o transporte de madeira ilegal, de biopirataria. E nós pretendemos transformar essas comunidades tradicionais em grandes protetoras, em grandes guardiãs desses parques naturais. Eu trabalho mais especificamente com o Parque Natural Obo de São Tomé. Então, o nosso grande objetivo aqui, o que a gente tenta fazer é promover o desenvolvimento econômico dentro do que nós chamamos de economia verde, ou seja, negócios que sejam sustentáveis, para que essas pessoas deixem de entrar na floresta e deixem de permitir que outras pessoas entrem na floresta para extrair de forma predatória, para extrair produtos de maneira como extraem atualmente, que é uma maneira não sustentável. Por exemplo, nós temos aqui comunidades que não exploram a madeira, porque em São Tomé a maior parte das moradias destas comunidades são feitas de madeira. Então, madeira é um dos produtos que as pessoas mais exploram aqui. E como São Tomé é uma ilha muito pequena, eles acabam tendo que entrar na área do parque para a extração de madeira. Outra grande ameaça que nós temos aqui ao Parque Natural são os cultivos, os campos agrícolas que têm invadido cada vez mais a área do parque. Então a ideia é transformar essas comunidades em produtoras agrícolas, o que elas já são, só que de uma agricultura chamada de agrofloresta, que é uma agricultura que pode ser desenvolvida sem que se precise retirar todas as árvores do local, né? Como o próprio nome diz, agrofloresta. Então, nós estamos a ensinar a essas comunidades a técnica de agrofloresta e também a apoiar financeiramente o desenvolvimento de alguns negócios da economia verde, como ecoturismo, como a transformação de frutos, a produção de vinagre biológico, a construção de restaurantes e pousadas tradicionais para atrair turistas que queiram visitar os parques naturais e que acabem dormindo e comendo e convivendo, conhecendo um pouco mais o dia a dia daquelas comunidades. Nós trabalhamos aqui em São Tomé diretamente com 11 comunidades, mas indiretamente, ou seja, através de campanhas de sensibilização, através de palestra, através de ciclo de seminários, através de atividades práticas, em aproximadamente 46 comunidades. Nós temos uma rede que nós chamamos de promotores, que são pessoas das próprias comunidades que nós selecionamos com a ajuda participativa da própria comunidade. Cada comunidade elegeu o seu promotor, que seria basicamente aquela pessoa que faz a ponte entre a comunidade e nós do projeto. Porque nós temos um princípio muito importante, que é toda decisão que deve ser feita tem que ser de forma participativa. Ou seja, nós não decidimos nada de forma unilateral. Tudo é conversado com as comunidades e é decidido de forma conjunta. É um ponto muito importante que tem que ser abordado porque o projeto tem tempo limitado. E depois que nós sairmos do local como projeto, é preciso que essas pessoas adotem a ideia de proteção do parque para que a ideia seja sustentável. Senão, caso contrário, nós corríamos o risco do projeto acabar e as pessoas simplesmente abandonarem as práticas.
Atualmente nós estamos na etapa de formação técnica dessas pessoas que vão ter apoio financeiro para montar os seus negócios, cada um na sua área, quem vai ser guia turístico, quem vai montar restaurante, quem vai fazer transformação de frutos, quem vai trabalhar com medicina tradicional, quem vai trabalhar também na área de artesanato. Tudo isso nós vamos apoiar, mas tem que ser sempre dentro do que nós chamamos de economia verde, né? Da economia sustentável. E a grande ideia é que essas pessoas consigam perceber que elas conseguem viver da floresta sem precisar causar dano à floresta. Que é possível, sim, que o homem e a natureza sigam de mãos dadas e que nós possamos retornar à ideia inicial de que nós somos protetores da natureza, não predadores dela. Em São Tomé, nós temos... É uma ilha, né? Então nós temos aqui o Parque Natural Obo ocupando grande parte dessa ilha. Acredito que em torno de 60% da ilha é parque, ou seja, apoiados principalmente pela União Africana, pela União Europeia, pelo Banco Mundial. E eles procuram apoiar projetos que protejam a biodiversidade da ilha, porque aqui, como nós somos um arquipélago, nós temos um grande nível de endemismo, ou seja, de espécies de animais, insetos e plantas que só existem aqui, não existem mais em nenhum outro lado do mundo. E acredita-se que São Tomé era ligado ao continente africano, mas que com o tempo, com o isolamento, as espécies que estavam aqui começaram a se diferenciar cada vez mais daquilo que é encontrado nos outros países que estão no continente. Por isso, São Tomé, e principalmente o Príncipe, alguns anos atrás, foi classificado como Patrimônio da Biodiversidade pela Unesco, justamente pela riqueza do endemismo, ou seja, pela riqueza de espécies que só existem aqui. E entre esses projetos está aquele que eu trabalho. Eu acho que uma das principais diferenças de se trabalhar com comunidades aqui em São Tomé e Príncipe e no Brasil, por exemplo, é que no Brasil nós percebemos uma grande influência de herança indígena, principalmente no norte. Então as pessoas têm uma relação diferente no Brasil, né? As comunidades tradicionais, elas se encaixam como parte da paisagem. Então, geralmente, quando você vai para comunidades tradicionais no Brasil, as pessoas se sentem parte da floresta. Aqui em São Tomé, nós temos o histórico de que a ilha, no início, não era habitada, até antes da colonização, porque foi um arquipélago colonizado pelos portugueses. E depois da colonização é que foram enviadas pessoas para cá, né? Muitas vezes pessoas que vieram trabalhar nas roças, nas grandes roças coloniais aqui. Então nós temos uma grande mistura do continente africano aqui na ilha. Então nós temos descendentes de cabo-verdianos, de angolanos, de moçambicanos, principalmente esses países de língua portuguesa, que deram origem então ao povo santomense. E aqui as pessoas têm muito uma relação com a floresta de usufruto, ou seja, é muito a ideia de que a floresta está para nos servir. Então, as comunidades e a população em geral tem muito a ideia de que se uma floresta não tiver utilidade para os seres humanos, ela não tem uma grande importância. E essa é uma ideia que, pouco a pouco, tem sido mudada, pouco a pouco tem sido trabalhada junto às crianças, junto aos jovens, ou seja, as gerações que no futuro vão tomar as grandes decisões do país, para se trabalhar a questão do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, ou seja, que uma floresta de pé, ela presta serviços que muitas vezes nós não conseguimos enxergar de forma direta, que é a importância de uma floresta na limpeza do ar, na manutenção do ciclo das chuvas, que é muito importante para a agricultura, a existência de rios, de fontes que vão então fornecer a questão de toda a logística hídrica de um país, a questão da riqueza do solo, do tipo de alimento que vai ser produzido no país. Então nós estamos a trabalhar também a questão dos serviços ecossistêmicos e da importância que a natureza tem de pé
ainda que ela não seja explorada diretamente pelo homem, a importância que ela tem para a manutenção de tudo que nós dependemos, né? Seja daquele produto mais in natura que a gente possa imaginar, até o produto industrializado. Isso tudo depende diretamente do ecossistema que nós temos próximos a nós. Aqui em São Tomé nós temos 3 estações. A estação de Gravana, que é uma estação extremamente seca, que vai de julho a setembro e passam 3 meses sem nenhuma chuva, é muito seco. Geralmente nós temos aqui uma grande influência do deserto do Saara, então muito pó, muitos ventos secos chegam de lá até aqui. Depois nós temos a estação chuvosa, que para mim é a estação que fica mais próxima àquela estação que nós conhecemos no norte do Brasil, das chuvas. Chove todos os dias, às vezes chove todo dia, o dia todo. Só que infelizmente essas chuvas também têm diminuído, justamente pela questão da exploração da madeira e das queimadas, que aqui também ocorrem. Mas aqui as queimadas não são para criação de pastos, não é para criação de boi. É uma forma de limpeza que eles chamam do terreno para depois haver plantio em massa de cana e de milho. E depois nós temos o gravanito, que é ali no início do ano, janeiro, que é como se fosse uma mini gravana, né? A seca, mas não é tão prolongada durante 3 meses, é apenas 1 mês. E essas 3 estações, elas delimitam muito aquilo que é consumido no país, porque São Tomé e Príncipe não tem polo industrial, não tem fábrica, então tudo que é industrializado é importado, principalmente de Portugal e de Londres, mas acredito que mais de Portugal até, e a maior parte dos produtos aqui são consumidos in natura, ou seja, há um grande consumo de peixe e há um grande consumo de muitas hortaliças, como batata, batata doce, mandioca, um tubérculo que tem aqui que chama assim matabala, fruta-pão. Então, o principal consumo de carboidrato aqui não é arroz e feijão. É basicamente esses outros tipos. Porém, nos últimos anos, tem havido uma grande introdução do consumo de arroz pela parceria que o país fechou com a China. Então, a China tem enviado muito arroz para cá. Mas, de forma tradicional, a comida é basicamente feita de legumes, né? A maior parte dos legumes aqui são biológicos, pouco se usa agrotóxico no país, ou quase nada, eu diria. Outros tipos. Porém, nos últimos anos, tem havido grande introdução do consumo de arroz pela parceria que o país fechou com a China. Então, a China tem enviado muito arroz para cá. Mas, de forma tradicional, a comida é basicamente feita de legumes, né? A maior parte dos legumes aqui são biológicos, pouco se usa agrotóxico no país, ou quase nada, eu diria. Então, geralmente, as agriculturas aqui são por estação mesmo, né? Aquelas agriculturas que crescem melhor durante a época de chuva são plantadas só durante a época de chuva. E aquelas que crescem melhor durante a época seca são plantadas só durante a gravana. Então, nós conseguimos ver um fluxo no mercado de peixe, no mercado de hortaliças muito grande, de acordo com aquilo que é produzido na época do ano. Ou seja, nos países onde eu tenho uma agricultura industrial, eu consigo, por exemplo, encontrar laranja durante quase todo o ano. Mas aqui não. Aqui, a laranja eu vou encontrar só durante alguns meses, que é quando os pequenos agricultores conseguem produzir. No país não existem grandes agricultores, só existe agricultura familiar. Como só existe agricultura familiar, só existe aquilo que é produzido em pequenas quantidades por cada um deles. Depois, cada comunidade reúne todos esses produtos que é fornecido por cada agricultor. Então, eles enchem geralmente grandes caminhões e isso é enviado para o mercado central, né? Na questão do peixe, nós temos também a mesma coisa. Depende do peixe que está em abundância naquela estação, naquela época do ano. Aqui há um grande consumo, e até de forma muito barata, de atum natural. Aqui se encontra muito, o atum aqui se chama andala. E geralmente quando você vai na feira, você encontra um atum inteiro, que é praticamente o tamanho de um pirarucu, né? E também se consome muito frutos do mar. Aqui nós temos camarão de rio, mas é pouco consumido.
são mais invertebrados marinhos. Então eu tenho muito choco, muita lula, muito polvo e principalmente muito búzio, né? Que é o que aí no Brasil a gente chama de escargot. Aí no Brasil escargot é caríssimo, aqui é muito barato. Aqui você compra o quilo de escargot por 5, 6 reais, por exemplo. É mesmo muito barato. Que eles chamam de búzio do mar, né? E tem o escargot da terra, o búzio da terra, né? Que seria o caracol que é terrestre, que também é consumido e é mais barato ainda. Muita gente cria no próprio quintal. E é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Então, a minha experiência aqui de trabalho é isso, né? Nós trabalhamos aqui com a proteção do parque e justamente trabalhando dentro dessa realidade. Acho que nos últimos anos nós avançamos muito no que toca a questão da sensibilização junto às comunidades. E eu já consigo perceber, nos últimos 3, 4 anos, uma grande mudança de comportamento e uma grande mudança de postura dessas comunidades em se tornarem realmente protetoras. Elas começaram a perceber a riqueza que elas têm e o papel fundamental que elas desenvolvem na proteção desse parque. Tá bem? Então, é isso. Fiquem bem. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que vocês conhecessem um pouquinho outra realidade. Um beijo daqui de São Tomé. Como se diz aqui, tchau! Quem nunca viu o Amazonas jamais irá. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro webinário de Educação Ambiental da Escola Antônio Cordeiro Pontes. Para a gente é uma alegria, uma grata satisfação ter vivenciado esses 5 dias de evento, né? Hoje a gente está encerrando com um coração alegre, né? E muito grato a Deus por nos dar a oportunidade de, mesmo na distância, mas a gente ter essa conexão, poder continuar aprendendo, poder continuar ouvindo, né? Na verdade, ter a oportunidade de ouvir biólogos, né, que trabalham com a educação ambiental, ter visto os alunos apresentando seus trabalhos como conclusão de uma etapa grande, né, uma etapa longa de estudos, né, no segundo caderno de ciências. Para a gente é muito bom, porque nós sabemos o quanto os alunos que se dedicaram cresceram, o quanto eles evoluíram, o quanto eles hoje, né, têm mais conhecimento do que tinham de educação ambiental e de como a educação ambiental é muito importante para que a gente possa se sensibilizar. Vamos fazer uma pequena revisão aqui, né, do que nós vimos durante esses 5 dias. Lá no primeiro dia de evento, né, se você quiser, vai estar aqui o link para você voltar lá se você clicar aqui em cima, você já vai direto para esse vídeo do primeiro dia. Então, no primeiro dia, nós tivemos a palestra com a bióloga Raquel Pimentel, lá do Rio de Janeiro, e ela mostrou para a gente que os seres vivos interagem com os fatores ambientais e que, geralmente, essa interação ela tem sido prejudicial, mas que não precisa ser assim, que essa interação ela pode ser uma interação onde, sim, nós vamos utilizar os elementos da natureza, nós vamos utilizar a água, nós vamos utilizar o solo, nós vamos utilizar o ar, mas nós vamos utilizar os seres vivos, né? Tanto plantas quanto animais e outros seres, né, microscópicos, mas nós não vamos impactar tanto o ambiente quanto nós impactaríamos se nós não fizéssemos esse uso de maneira equilibrada, né? E ela nos mostrou também que sempre que o ser humano faz esse movimento, né, de refletir sobre o que está fazendo com o ambiente, o benefício é para ambos, porque a ideia é que os seres vivos vão ser beneficiados por esse ser humano mais reflexivo diante do que faz, de como usa esses elementos naturais, tá? Nós não podemos deixar de usar tudo que venha de origem animal ou vegetal, não podemos fazer isso. Nós vivemos num mundo e nós vamos modificar o mundo.
mas a maneira como eu modifico, né? Ela falou para a gente da pegada ecológica, por exemplo, que é o rastro que a gente deixa, seja de utilização de materiais, seja de destruição dos recursos ambientais. Essa pegada ecológica, ela tem sido muito agressiva sobre o ambiente. Então, é necessário que a gente fale sobre educação ambiental para que exatamente essa pegada ecológica ela seja menor possível, ou então ela seja menos sentida, né? Aquele peso da pegada ecológica seja sentida pelo ser humano, tá bom? Então, nesse primeiro dia foi isso que nós vimos. No segundo dia, nós tivemos as apresentações orais, né? Então, cada aluno que escolheu esse modelo de apresentação falou sobre o seu tema, né, diante da câmera ou focou para um outro local, né? Uns usaram palestra, apresentação de PowerPoint, mas assim, os alunos fizeram, né? Então, nós tivemos vídeos diversos, né? Tivemos vídeos em que o aluno falava diante da câmera e tivemos vídeos em que o aluno usou desenhos, usou apresentação de PowerPoint, né? Usou outras estratégias, né? Imagens mesmo tiradas da internet, né? De sites de busca. E assim a gente teve pequenos vídeos que falavam exatamente sobre como o ser humano tem impactado o ambiente, as poluições, né? O ser humano está poluindo muito, né? Tanto aí teve alunos que trouxeram, né, as poluições do solo, as poluições da água, as poluições do ar. Aí nós falamos também, né, de poluição sonora, de poluição visual. Né? Hoje em dia nós vivemos conectados, né, com os nossos celulares conectados. Então, hoje nós também precisamos ter consciência, né, precisamos refletir de que esses usos, né, o uso de maneira excessiva dos aparelhos, né, dos recursos visuais, tanto nas cidades, mas hoje em dia mais particularmente nos nossos celulares, isso causa um estresse e a gente precisa parar, precisa refletir sobre isso, porque esse estresse repercute na maneira como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu entorno, certo? Esse foi o primeiro dia. No segundo dia de apresentações, né? Mas no terceiro dia de evento. No terceiro dia de evento, nós tivemos as apresentações de experimento. Então, a gente teve revelações aí de alunos que se dedicaram muito, fizeram todo o projeto do experimento, né? Executaram o experimento, fizeram as gravações e já mandaram os vídeos editados. Então, para a gente foi uma alegria, uma grata satisfação, né? A gente ter esses vídeos que os alunos produziram de uma forma caseira, mas eles se esforçaram muito para fazerem o seu trabalho e fizeram com louvor. Né? Então, esse foi o segundo dia de apresentações. No quarto dia de evento, foram as apresentações por meio das análises cinematográficas. Né? Então, os alunos assistiram 2 filmes, um documentário, que era a história das coisas, e o outro foi um filme baseado em relatos de uma poluição radioativa que teve, né, aqui no Brasil, em Goiânia, do Césio 137. Esse Césio 137 é um elemento químico, e esses elementos químicos eram tema do 9º ano, né, os alunos do 9º ano. Então, o Césio 137 contaminou, né, várias pessoas em Goiânia, né, na década de 90 foi gravado o vídeo. E isso gerou um caos no Brasil na época, né, porque se começou a falar de poluição radioativa, o que antes não se tinha tanto, essa divulgação. As pessoas elas não sabiam o que poderia causar esse tipo de morte, né, por produto radioativo. Não era popular. Hoje a gente já tem um conhecimento maior, né, desses materiais, já é feito um descarte muito melhor. Naquele contexto ali o descarte foi feito de forma devida. Então nós vimos como que esses elementos químicos, né, radioativos, eles podem afetar a vida de seres humanos. Né? Então os alunos assistiram os filmes, né, o documentário e o filme, e puderam compartilhar com a câmera, né, e conosco, né, digitalmente, as impressões que eles tiveram do filme, como eles aprenderam, o que o filme os ajudou a analisar e repensar a sua conduta diante do ambiente.
né, o filme A História das Coisas, por exemplo, ele traz toda uma discussão de como o consumo exacerbado, né, o consumismo, ele acarreta em muita exploração, né? Então ele começa com muita exploração, o consumismo, porque é preciso uma quantidade grande de elementos serem retirados do ambiente para poderem ser utilizados lá na indústria. Na indústria, que é a segunda etapa do processo, esses recursos naturais são misturados a materiais tóxicos. E essa mistura, ela faz com que essa separação depois ela não seja viável. Então, uma coisa que antes estava limpa é misturada com algo tóxico, algo que é sujo. E essa toxicidade, ou seja, esse perigo para as nossas células, ele acaba tendo consequências na saúde das pessoas. Então, hoje em dia, por que a gente vê tanta gente com câncer? Por que nós vemos tanta gente com doenças genéticas, malformações genéticas? É justamente, né, um dos fatores que os cientistas apontam, é essa grande exposição de mães grávidas, né, de pessoas em período fértil, até mesmo isso acontece, esses perigos eles começam a ser forjados lá quando a gente é criança. A gente come, a gente dorme, a gente usa produtos químicos no cabelo, usa nas unhas, usa no rosto. Então acaba que esses produtos químicos são cheios de toxicidade. E aí essa toxicidade ela acarreta em problemas na saúde no futuro. Esses elementos tóxicos eles vão se acumulando nas células, se acumulando até que chega um ponto em que acarretam em doenças, em malformações em fetos, enfim, tá? Então, foi isso que nós vimos lá nas apresentações das análises cinematográficas. E hoje, né, nós tivemos aí a palestra da professora Rafaela Piedade, lá de São Tomé e Príncipe, né, e tivemos também a palestra do professor Luiz Fernando, que atualmente trabalha lá em Belém, no estado do Pará. Ambos são biólogos, né, e puderam falar para a gente um pouquinho sobre a experiência que eles tiveram e que eles têm, né, no trabalho deles com a educação ambiental. E que experiências enriquecedoras, não é mesmo? A gente, quando ouve um profissional que trabalha com educação ambiental, que trabalha com licenciamento ambiental, a gente fica feliz porque tem essas pessoas para cuidarem do ambiente de maneira mais ativa, vamos dizer assim, né? E também ficamos felizes por saber que existe um conhecimento já, né, sobre como o ambiente ele sente esses impactos da ação do ser humano. E tendo esse conhecimento, a gente não pode ficar agora com a mesma conduta. A partir de agora, a gente precisa pensar mais sobre os produtos que a gente compra para a nossa casa, sobre como as empresas têm tomado medidas para que os seus produtos usem menos esses produtos tóxicos, para que os produtos que elas fazem possam ser de uma maneira justa, pagando um preço justo, tá certo? Então, para a gente é uma alegria e a gente dá encerrado o nosso evento, né? E fica muito feliz da participação de todos, cada visualização, cada like. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like nos nossos vídeos. A gente vai ter uma playlist para você poder conferir todos os vídeos de um a cada dia, tá bom? Então, para a gente é uma grata alegria, tá? Então, na próxima oportunidade, com certeza a gente vai estar aqui, tá bom? Mas é isso aí, vamos cuidar do ambiente para que exatamente a gente tenha mais esses recursos ambientais por mais tempo. Senão, não tem como a gente ver que eles vão durar, tá bom, gente? Então, uma boa semana, um bom restinho aí de avaliações para os alunos. E obrigada pelo apoio dos pais, obrigada pelo apoio dos alunos. Eu sei que os pais fizeram muito esforço para que cada aluno pudesse fazer seus vídeos, pudesse fazer suas atividades. Então, eu agradeço aos pais, agradeço à escola, né, a todo o apoio que os professores e o corpo técnico deram ao projeto. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.
história de um povo. De alma e cor brasileira, suas conquistas ribeiras, seu ritmo